Eu vou ler aqui a passagem aqui e depois a gente vai ler outros versículos que eu anotei aqui para a gente aqui fazer um comentário, né? Ou seja, para responder a pergunta, pessoal, que eu fiz, né, no título do vídeo, né? Contradição ou evolução? O que você acha, né? Eu vou aqui eu vou emitir aqui minha opinião, o que eu acho. Se há contradição entre esses relatos ou, no mínimo, uma evolução. Porque falar de contradição não quer dizer que não haja em si também uma evolução, né? Mas eu vou tratar aqui desse assunto e vou dar minha opinião aqui a respeito. O texto está bem aqui, ó. Diz assim, ó, versículo 43 do capítulo 27, ó. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aí agora eu quero... Impropério aqui, meus queridos, nada mais é do que insultos, né? Traduzindo aqui o termo, né? Para que haja uma compreensão melhor, né? Porque o meu intuito aqui é fazer com que você entenda mesmo, né? Entendeu? Então a gente aqui evita certos jargões, né, técnicos, para que a nossa fala chegue a todos os ouvidos, né? Todos, independentemente. Porque é melhor quem sabe descer um degrau, porque ele pode descer, do que aquele que não está muito, que não tem formação técnica, e a pessoa vir aqui falar tecnicamente um determinado assunto e só os técnicos entenderem, né? Aí, meu compadre, é complicado, né? Tá entendendo? Então, veja só. Então, é preferível que a gente use termos, né, coloquiais mesmo, para que todo mundo possa entender, né? Porque, como eu disse, o meu intento aqui, o intento do canal aqui é fazer com que as pessoas entendam o que a gente fala. Então, para mim, não vai fazer sentido nenhum eu ficar aqui gastando um bocado de tempo sem... E depois eu descobri que ninguém entendeu o que eu disse, né? Faz sentido isso aí. Para mim não faz, né? Nesse caso aí, eu prefiro terminar com o canal. Mas, creio eu que as pessoas vão me entender muito bem, né? Vocês irão me entender muito bem. Então, o outro texto, pessoal, que eu coloquei aí no título aí, que vocês estão vendo aí, está lá em Marcos, capítulo 15, o versículo 32, a parte B, né? Capítulo 15 do Evangelho de Marcos, o versículo 32, a parte B, pessoal. Diz assim a parte B, ou a parte final do versículo, né? Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Pronto, Marcos aqui, na mesma versão aqui desta Bíblia que eu estou lendo aqui, já traduz o termo lá. Lá em Mateus a palavra veio diferente dessa, né? Lá fala de impropérios, né? Aqui fala de insulto, porque são termos semelhantes, né? São sinônimos no caso, né? E a outra passagem, pessoal, que eu gostaria de ler com vocês, está em Lucas capítulo 23, dos versos 39 ao 49. Aliás, 39 ao versículo 43, né? Esse aqui é um pouco mais longo, o texto, mas para efeitos didáticos, eu achei por bem lê-los por completo, né? O texto, né, por completo. Veja só, pessoal. Eu li Mateus e li Marcos. Adiantando aqui para vocês aqui, até agora, o que eu li, né? Desculpe aí. Adiantando bem aqui, ó, fazendo uma recapitulação. Eu li Mateus e li Marcos. Mateus e Marcos, respectivamente, afirmam que os dois ladrões, os dois bandidos que foram crucificados, um do lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus, tanto Mateus como Marcos afirmam que ambos insultavam Jesus.
Assim como também os demais que estavam ali. Os líderes do povo que estavam ali também estavam insultando, porque se você leu o contexto, você vai ver em que contexto aparece aqui esses insultos desses dois bandidos que estavam também crucificados com Jesus. Agora, pessoal, uma novidade aqui aparece bem aqui em Lucas. Aparece uma novidade bem aqui. Você veja que Marcos e Mateus, né? Eu falei Marcos, mas Mateus e Marcos, eles falam que os dois ladrões que foram crucificados, os dois homens que foram crucificados, um do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus, eles dois, pessoal, lembre-se só, insultavam Jesus. Da mesma maneira que estavam insultando, da mesma maneira que insultava também os que estavam ali também. Os presentes ali que estavam presenciando a crucificação. Mas aqui em Lucas, pessoal, aparece uma coisa inusitada aqui. Pelo menos para mim, aparece. É por isso que eu coloquei, intitulei esse vídeo assim: contradição ou evolução. Eu não sei se você já está pegando no ar, por assim dizer, o que eu pretendo falar aqui. E que falarei. Não só pretendo falar, mas também que falarei. Né? Já comecei, como diz, né? Se ajoelhou, ore. Aqui em Lucas, capítulo 23, o verso 39 ao 43. Ó. Capítulo 23, 39 ao 43. Sei que você já conhece essa passagem, né? Porque ela é bastante mencionada, né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? Nesse período de Páscoa, né? Entendeu? Então, é um dos textos que os evangélicos, né? Quando os cristãos em geral costumam ler essas passagens aqui que fala da Via Crucis, ou da crucificação de Jesus, né? Então, entra no conjunto esse texto aqui também, que ninguém separa ele não, está aqui incluído. Eu vou ler aqui para vocês aqui, pessoal. 39 a 43. Diz assim, um dos malfeitores, veja como é que a narrativa começa, ó, de Lucas. Aqui eu estou em Lucas. Veja aqui a diferença grotesca da narrativa de Lucas e a narrativa de Mateus e de Marcos. Pasme, meus queridos divergentes. Esses três livros aqui compõem os que estudam, né, a Bíblia, convenciona chamar de sinóticos. Os três livros, somados os três livros, compõem como se fosse uma obra só. Eu não vou aqui me ater ao significado da palavra sinóticos, mas se você não sabe o que significa e tem interesse em saber o significado da palavra sinóticos, é só ir acessar aí a internet aí, aqui mesmo nesse canal, coloca a palavra sinóticos e você vai ver uma ou outra pessoa aí dando uma explicação, né, sobre o significado. Então, eu não vou perder meu tempo aqui falando, né? Então, fique à vontade, né? Mas eu tenho certeza que a maioria já ouviu falar, pelo menos aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, não é possível, né? Que não sabe, que nunca tem ouvido, não vai dizer, pode não lembrar, tá entendendo? Aqui a gente perdoa, mas não pode mais dizer que nunca ouviu esse termo, né? Sinóticos, né? Então veja, esse texto aqui, ó, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Temos dois crucificados além de Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. A narrativa continua. A leitura. Esse ladrão, a gente não sabe dizer se foi da direita e se foi da esquerda, né? Porque ele aqui não... ele fala, o Lucas diz que fez uma pesquisa minuciosa, né? Mas aqui eu posso admitir que Lucas aqui não foi tão minucioso do jeito que ele falou lá no capítulo 1, sobre a minuciosidade da sua narrativa, né? Porém aqui a gente sabe dizer se foi da direita, se foi da esquerda, só sabe que um começou a insultar Jesus.
Até aqui, pessoal, até aqui a gente não percebe nenhuma contradição entre essas narrativas dos sinóticos, né? Ou seja, dos três evangélicos, compostos por Mateus, Marcos e Lucas, né? João fica de fora dos sinóticos. João não pertence a esse grupo aqui. João, embora seja um evangelho, mas ele não está entre os sinóticos, né? Ele é um outro, digamos, ele constitui um outro gênero literário. Pronto. Só para aqui dar uma palhinha aqui para vocês aqui. Continuando aqui a leitura, pessoal, ó. Respondendo-lhe, deixa eu voltar aqui, ó. Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Olha, respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pessoal, olha, é interessante. Eu não sei se você, como eu disse, eu não sei se você já parou para pensar sobre esse assunto que eu estou trazendo aqui à tona, né, à baila aqui para vocês, né? Compartilhando o que eu penso, o que eu vejo com vocês, né? Porque não faz sentido eu ter um pensamento e que eu acho que ele é importante e ficar só para mim mesmo, né? Isso seria de um egoísmo sem tamanho, né? Então, eu estou compartilhando aqui com vocês. E vocês puderam perceber, pessoal, nessa leitura que eu fiz. Depois eu vou ler aqui as outras passagens que eu também prometi de ler. Tomara que eu me lembre, né? Porque eu estou aqui, é um vídeo simples, né? E não tenho como fazer um vídeo melhor do que esse, mas eu estou fazendo o melhor. O que eu posso no momento, né? Então eu posso eventualmente aqui esquecer de algo, né? Talvez acrescentar algo, ou às vezes deixar de falar algo mesmo, né? Então eu posso até deixar de ler aqui por esquecimento, porque os meus vídeos, pessoal, infelizmente, eles passam de 20 minutos, porque não dá, como eu disse para vocês, não dá pra gente falar o que eu venho falar aqui em 5 minutos. Não dá mesmo, a verdade é essa. Se for para mim vir aqui fazer vídeo de 2 minutos, 3 minutos, eu nem venho. Então, se você não gosta de vídeo prolongado, pois passa para outro. Vá para os shorts, né? Como se diz, né? Porque aqui, pessoal, é informação. Não se dá informação em 1 minuto. Não tem como. Entende? Então, voltando aqui para o assunto aqui, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui há no mínimo aqui, uma discrepância aqui, que eu chamo de contradição. Porque os outros autores aqui, olha, veja só, eu vou perguntar para você bem aqui. Se não houvesse esse evangelho de Lucas, ou seja, se Lucas não tivesse escrito esse evangelho, né? Eu estou falando Lucas, pessoal, porque a maioria dos biblistas, por assim dizer, eles entendem, tá entendendo, como sendo Lucas, né, aquele que foi companheiro de Paulo, convertido por Paulo, um gentil, que escreveu esta obra aqui, né, que claro não foi só essa, somado com Atos dos Apóstolos forma-se uma só obra, né? Mas outros dizem que não, outros dizem que não foi Lucas, mas eu não vou aqui entrar nesse mérito aqui da questão, não é esse o propósito, né? Mas você veja que se não houvesse, que é a pergunta que eu ia fazer para vocês, ó, se não houvesse aqui, pense bem comigo bem aqui, pessoal, pense bem comigo bem aqui, se não existisse o livro de Lucas bem aqui, esse evangelho bem aqui, se existisse só Mateus e Marcos aqui, contado como aqueles que eu chamei de sinóticos, né? Entendeu? Que, como eu disse, o evangelho de João, ele constitui uma obra literária de gênero diferente do gênero literário que é Mateus, Marcos e Lucas. Então veja bem,
Se não houvesse aqui, na hipótese, pessoal, entenda bem que aqui eu estou falando sob hipótese. Se não houvesse o livro de Lucas, nunca iríamos saber se a tradição que Lucas recorre para constituir, né, a sua narrativa sobre o que aconteceu com um desses ladrões aqui, nós não iríamos saber se a tradição oral não tivesse perpetuado, por assim dizer, né? Vamos dizer assim. Porque, como ele disse, ele fez uma investigação acurada. E é claro que ele deu de mão a diversas tradições, né? E, claro, fez uma apuração dessas tradições e selecionou as tradições que é representado pela obra em si e escreveu. É simples assim. Entende? Então, se não tivesse esse texto aqui de Lucas, eu te pergunto bem aqui, como é que a gente ia saber que entre um dos ladrões que estava ali, como é que se diz? Se arrependeu. Porque veja bem, pessoal, o arrependimento aqui não consiste do insulto que ele fez, não, viu? Porque eu aqui, pessoal, é o seguinte, olha, nós temos que ser sinceros aqui. Não tem aqui como harmonizar esse texto com o que diz Marcos e Mateus, não. Não tem mesmo, a verdade é essa. A bem da verdade. Aqui no texto não está dizendo que o ladrão insultou e depois se arrependeu, a não ser que a gente tente harmonizar o que disse Marcos, o que disse Mateus, com o que disse Lucas. Mas eu acho que não é necessário a gente incorrer nessa atividade. O arrependimento aqui que eu disse que ele se arrependeu aqui, não foi do que ele estava fazendo com Jesus ali. Porque eu estou aqui me reportando aqui, me referindo somente a Lucas aqui. Lucas dá a entender que esse cidadão aqui, esse criminoso, porque ele era um criminoso, porque na cruz ele estava, juntamente com Jesus, né? Segundo Lucas aqui, Lucas não dá a entender que ele insultou Jesus, que ele entrou na onda do insulto e depois se arrependeu, não. Aqui ele já chega logo dizendo aqui, que reconhecendo que ele era um pecador, que ele cometeu muitos crimes e que por isso ele merecia estar onde ele estava. E também foi isso que ele falou com o seu comparsa lá. E depois é que ele se volta para Jesus. É isso que a gente depreende, né, da passagem aqui da narrativa de Lucas. O que é muito diferente dos outros autores, que só fala que eles insultaram e pronto, acabou. Não tem arrependimento. Eu pergunto bem aqui, pessoal, há ou não há uma contradição? Eu vou dizer para vocês bem aqui, minha opinião bem aqui. Ó. Há sim uma contradição. Há uma discrepância aqui nos relatos. E a contradição, pessoal, vocês vão me entender bem aqui, ó. Eu não sou sectário, eu não pertenço, eu não sou dos partidos daquele que fica tentando achar contradição na Bíblia para descrer nela, não, pelo contrário. Quando eu vejo uma contradição na Bíblia, pessoal, eu aceito a contradição com tranquilidade, com serenidade. Porque se esse livro foi escrito por um homem, Marcos era um homem, Mateus também era também um homem, então é possível que havia entre eles pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto.